E aí, Verusca, como é que as empresas podem criar esse ambiente, então, psicologicamente seguro? É, essa é uma pergunta que tem que ter, né, Gustavo? Tem que ter essa pergunta. Como que a gente faz isso acontecer? É muito curioso, porque o Google, eu quero trazer aqui um case, né, de uma empresa que no caso é o Google. O Google, em 2012, ele quis entender por que algumas equipes, né, do próprio Google tinham melhores resultados do que as outras. Por que algumas equipes tinham mais sucesso do que as outras? Por que algumas equipes alcançavam alta performance e outras não? Então, eles fizeram uma pesquisa interna chamada, na verdade, foi um projeto chamado Projeto Aristóteles, né? E eles deram esse nome por causa daquela frase de Aristóteles de que o todo é maior do que a soma das partes, né? Então, eles queriam entender por que eles investiam bilhões de dólares em cultura, né? Eles investiam muita grana em ambiente, né? Em qualidade de vida para os colaboradores, em treinamento, só que ainda assim isso não determinava a alta performance dos times. E aí eles foram entender quais eram os padrões. E eles chegaram em padrões que não são técnicos, eles chegaram em padrões que não são sobre personalidade das pessoas que compõem os times, né? Eles chegaram em padrões de relacionamento. Olha que incrível. Então, o principal padrão, inclusive, que eles descobriram foi o padrão da segurança psicológica. Sem segurança psicológica, eles entenderam que os times não alcançavam alta performance. E o que significa, né, um time ter segurança psicológica? Como que isso se dá na prática? A segurança psicológica ela é composta por 7 elementos. Então, esses elementos, eles são elementos de relacionamento. Então, como que a equipe se relaciona? Como essas pessoas se relacionam no dia a dia? Então, vamos ver se eu lembro todos os elementos agora, né? Então, um dos elementos é reação a erros, é a forma como as pessoas dentro daquele time reagem aos erros, né? Então, ao invés de apontar o dedo para as pessoas, né, que erraram, digamos assim, quais são os aprendizados que esses erros nos trazem para que a gente não volte a errar novamente, né? Então, a forma como eles reagem a erros. Um outro elemento é a aceitação da diversidade. Como é que eu aceito a pessoa que é diferente de mim, mas ainda no campo das ideias, né? A diversidade de pensamentos, porque se eu não sou capaz de aceitar pensamentos diferentes dos meus, muito menos outros aspectos da diversidade, muito menos, né? Então, a gente fala também sobre essa aceitação de diversidade. Outro elemento é assumir riscos. Em times psicologicamente seguros, as pessoas se arriscam. Elas se arriscam em ser elas mesmas, né? Elas se arriscam em ser vulneráveis, elas se arriscam em trazer as próprias ideias. Um outro elemento é o elemento da apreciação. Então, em times psicologicamente seguros, as pessoas se apreciam, elas reconhecem os talentos umas das outras, mesmo que esses talentos sejam diferentes, né? Até porque a gente não precisa ter pessoas iguaizinhas no mesmo time, senão a gente não avança também, mas a gente aprecia o que é diferente da gente. Deixa eu lembrar outro. Apoio mútuo é também um dos elementos da segurança psicológica. O quanto o time se apoia, né, o quanto as pessoas se apoiam mutuamente, oferecem apoio. Um outro elemento é pedir ajuda, o quanto as pessoas se sentem à vontade para pedir ajuda sem medo de parecer incompetente, né? Então, em times psicologicamente seguros, as pessoas pedem ajuda sem medo. E o último elemento é lidar com problemas e questões difíceis. As pessoas em ambientes psicologicamente seguros, elas falam sobre os problemas. E aí, em inglês, tem uma expressão nas empresas, né, que eles usam, que é o elefante está na sala, né? Então, a gente costuma dizer que quando a gente fala sobre esse elemento da segurança psicológica, que é lidar com problemas, o elefante está na sala e a gente fala sobre o elefante, né? A gente não finge que o elefante não existe, sabe? Então, são esses 7 elementos que compõem a segurança psicológica e são indicadores, na verdade, de que aquele time é um time psicologicamente seguro. Puxa, que interessante, Verusca, porque eles parecem simples, né? Como, por Parece. exemplo, assim, pedir ajuda, né? Puxa, É, tem algo mais simples do que isso, né? Mas a verdade é que isso é bastante profundo. é. E as pessoas realmente, nas suas vidas pessoais, muitas vezes elas são incapazes de pedir ajuda, né? Uhum. Que dirá, então, no ambiente de trabalho, onde é, é,
você falou no início, né? Um ambiente de segurança psicológica é aquele que você pode ser simplesmente quem você Uhum. coisa que é bastante complexa, né? Em especial no ambiente de trabalho. Ser quem se é já não é algo simples, né? Já pressupõe, inclusive, eu entender um pouco mais de quem eu sou, né? Agora, no Exato. trabalho, que é um lugar de muitas máscaras, né? Um lugar que É. muitas vezes as pessoas precisam parecer ser algo que não são, realmente é bastante delicado.